Olá, gente. Pessoal, muitas pessoas me pediram para falar um pouco mais sobre o que eu penso da teologia da libertação. Para mim, a teologia da libertação é um espaço privilegiado de se pensar o evangelho. Muitas pessoas, e tem um ponto muito curioso quando a gente fala sobre teologia da libertação, que quando você procura algo no YouTube, você encontra muitas pessoas que são religiosas falando mal da teologia da libertação. Ou seja, as pessoas se ocupam de fazer um processo que é de uma contradição plena com tudo o que o Evangelho nos propõe. Né? Ao invés de você desejar o bem, construir as coisas boas, perceber o que a própria Bíblia vai falar sobre a questão da religiosidade, eu sempre lembro muito quando os apóstolos quiseram proibir algumas pessoas que não faziam parte do seu grupo de pregar, né, a palavra de Deus em nome de Jesus. E os apóstolos, muito ciumentos, disseram que não podia fazer aquilo, que absurdo. Como pode alguém falar em nome de Jesus se não for os privilegiados? Então eu penso que nós começamos por aí. Eu tenho pena quando eu vejo algumas pessoas, principalmente sacerdotes, se ocupar mais o seu tempo para falar contra a teologia da libertação do que a favor daquilo que ele defende. Eu praticamente e particularmente tenho até problemas dentro de alguns grupos que participam da teologia da libertação, porque eu defendo muito a renovação carismática católica. Eu acho que a renovação carismática ela fez uma coisa maravilhosa, que foi retirar o Espírito Santo do cativeiro que setores conservadores da igreja o colocaram. E aí, o que é bom, né? Parece que gera egoísmo. Olha só que contradição. E eu penso que hoje a renovação carismática acaba tendo uma contradição de imaginar que apenas ela tem a detenção da ação do Espírito Santo, ou seja, a renovação carismática libertou e agora sequestrou o Espírito Santo. Claro que é um exagero, porque o Espírito Santo não se submete a absolutamente nada nem ninguém. Né? Então, mas de todo modo é só uma reflexão, né? É uma reflexão. Eu tenho muito carinho pela prática religiosa, acredito muito de que o Espírito Santo de fato é aquele que instrui e aquele que nos revela todas as verdades sobre a espiritualidade. E para mim, cada dia é mais claro que esse Deus, o nosso Deus, Jesus Cristo, na Trindade Santa, estabelece uma relação muito clara com um propósito ligado ao que a teologia da libertação defende. E muitos dos meus irmãos e irmãs da renovação carismática, não desse setor maluco de extrema direita, né? Esse pessoal não tem muito o que fazer, só a misericórdia que pode dialogar com eles. Eu não tenho condição para isso. E não tenho condição não é em razão de vontade, em razão de que eles não aceitam, né? O que eles reclamam, e aqui eu quero falar um pouco sobre o comunismo, né? Talvez essa seja uma das coisas mais tacanhas, mais apequenadas e mais chulas que a crítica dessa gente tem e usa isso como se fosse o grande ponto, né, da contradição da teologia da libertação. Eu quero falar aqui dois nomes, né? Primeiro, falar sobre Adam Smith. Adam Smith é o precursor da teoria liberal, né? Foi ele que escreveu, foi ele que pensou a teoria liberal. E depois dele veio Karl Marx. Calma, não precisa pegar água benta, né? Fica tranquilo, sou do bem. E Karl Marx também. Veja, o que nós temos é apenas uma teoria econômica, uma proposta econômica que diz que é importante para que a humanidade se desenvolva que não haja exploradores. Muito claro, basicamente isso. E aí detém uma perspectiva de que essa ação econômica
se estabeleça através de uma corrente política. Eu não tenho o menor problema em dizer que tenho profundas contradições com o comunismo do leste europeu. Profundas. Não consigo diferenciar aquela linha do início da prática do comunismo russa, ou depois da União Soviética, e que se espalhou por toda ali o leste europeu, que foi terrível. Tanto quanto a ditadura de direita, tanto quanto a extrema-direita, tanto quanto o nazismo, que Elon Musk faz o sinal dizendo claramente o que apoia. Tanto quanto o Trump está fazendo agora. Tanto quanto toda essa gente mesquinha que, em razão da pigmentação da pele branca, acha superior a todos os outros que, assim como eu, têm o sangue, graças a Deus, africano rodando aqui nessas veias. E que grande alegria é o nosso povo brasileiro poder ter tudo isso. E aí eu queria já partir para uma questão também de discutir a lógica econômica disso, mas pensar um pouco sobre o que a Bíblia nos diz. Eu fiz um pequeno compilado de algumas leituras, mas são tantas, tantas, tantas. Quando a gente vai trabalhar, e a gente vai entrar agora no tempo da Quaresma, sempre eu vejo um setor da igreja falando muito sobre o jejum, né? E aí Isaías vai nos dizer o que é o jejum verdadeiro. O jejum verdadeiro não é apenas ficar sem se alimentar por um dia ou por algumas horas, mas repartir o pão com o faminto, acolher os pobres em casa e vestir quem está nu. Está lá em Isaías 58, 6 e 7. Vai lá dar uma olhada. O profeta Amós, ele vai nos falar lá no Antigo Testamento que no capítulo 5, versículo 11 e 12, ele vai denunciar a avareza dos ricos que exploram os pobres. Ora, o que é a mais-valia que Karl Marx propõe? Exatamente isso. Que haja uma partilha, uma divisão, que não haja exploração, que não haja tão poucos ricos e essa imensidão de pobres. O que eu quero dizer é que muito antes de Karl Marx, muito, mas muito antes de Karl Marx, essa teoria da partilha, ela é bíblica e ela está dentro da nossa concepção da teologia da libertação e não na teologia da prosperidade. Essa teologia falsa, mentirosa, que estabelece uma relação, sim, com a avareza e com o orgulho, com aquilo que é totalmente contraditório com a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio, nós vamos dizer que é necessário que os poderosos não endureçam seu coração, que aqueles que têm discernimento e poder possam ter muito claro qual é o seu papel aqui na terra, não é em outro lugar. Levítico faz uma lição maravilhosa. Pense, nós precisamos pensar 3.000 anos atrás. E ele está dizendo já ali o seguinte, que você não pode colher até o último grão para que os pobres, para que as viúvas, para que os órfãos e principalmente, olha só que lindo, para que os estrangeiros também possam comer, também possam ter. Ou seja, deixa um pouco ali da colheita para que as pessoas que passem por aquele caminho também possam ter o que comer. Isaías vai nos colocar uma outra lição fabulosa. Ele diz lá em Isaías 1:17, logo no começo do livro de Isaías, aprenda a fazer o bem. Aprenda a fazer o bem. Faça justiça ao órfão e à viúva. Isso está no Antigo Testamento, de qualquer Bíblia que seja Bíblia. Então, essa situação são situações que a gente precisa ter muito claro. E aí, aos meus irmãos católicos, eu queria tentar finalizar já esse vídeo, que ficou longo. Quando nós olhamos para o Magnificat de Maria, quando nós olhamos para o que Maria nos diz no Magnificat, ali se resume todo o princípio pelo qual a avareza e a riqueza não é o princípio cristão, mas passa longe, pois, diz Nossa Senhora, que se despedirá os ricos de mãos vazias e elevará os humildes, os pobres.
se isso não for leitura bíblica e não for essa a base pela qual todos nós devêssemos constituir e construir o nosso caminho enquanto cristãos e cristãs, eu não sei qual é. Aliás, eu sei, não existe, é só esse. Quando nós olhamos para a missão de Jesus, quando nós olhamos lá para o capítulo 4, versículo 16 a 21, quando Jesus, aliás, foi o evangelho de 1 ou 2 semanas atrás, quando Jesus diz qual é a sua missão. A base da missão de Jesus é anunciar a boa nova aos pobres, aos cativos, aos pecadores. Meu irmão e minha irmã, se você não compreendeu isso, e a teologia da libertação compreendeu isso, eu não sei mais como fazer para que outras pessoas possam compreender. Mas é importante que eu compreenda e que o meu exemplo possa servir de exemplo para que outros também compreendam. Em Atos dos Apóstolos, em 2 pontos do Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2 e no capítulo 4, nós vamos ver a questão da partilha de forma explícita. Eu quero dizer aos meus irmãos que criticam a teologia da libertação, sem conhecê-la, que é o mais triste, que deveria visitar o Lucas, né, lá no Atos dos Apóstolos. E tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 4, capítulo 2, 44 a 45, e capítulo 4 é quando ele vai falar sobre como a comunidade, como as primeiras comunidades viviam. Partilhavam tudo entre si. Ninguém tinha propriedade. Tudo era dado em comum. Karl Marx não estava lá, garanto para vocês. Aliás, Karl Marx, para quem não sabe, era judeu. E tinha uma origem judia em razão até da perseguição que sofreu na Alemanha. Que já havia, vejam só vocês, a perseguição, ela não é um processo que inicia em 1939 com o nazismo. Ela é um processo que é alimentado no decorrer do tempo, alimentado contra os judeus. E que hoje essa gente me apoia Trump. Como pode? Apoia Bolsonaro. Como pode? Eu não entendo. Meus irmãos judeus, fica o recado. Depois a gente vai pensar num outro companheiro. São Tiago. São Tiago é danado. São Tiago pega pesado. Mas fala a verdade. E só a verdade. De novo, bem antes da teoria comunista, viu? Tiago, no capítulo 2, vai falar sobre a prioridade. E a prioridade de Jesus é não desprezar os pobres. A prioridade do cristão é não desprezar os pobres. Não existe outra. Capítulo 2, versículo 1 a 7. Dê uma olhada. E por fim, Tiago também, grande Tiago, companheiro Tiago, vai falar um pouco sobre a questão da riqueza. De que aquele que acumula e que acredita que a riqueza é o único princípio pelo qual vale a pena viver, ele vai dizer que o ouro que foi acumulado, ele vai dizer que a prata que foi trazida a ferro e fogo, ela dará testemunho porque enferrujará, e o ferrugem dará testemunho contra essas pessoas diante de Deus. Capítulo 5, versículo 1 a 5. Dê uma olhada. Então, eu queria dizer que, para finalizar, São Paulo apóstolo, que os meus irmãos tanto gostam de citar, e eu também gosto muito, ele vai dizer sobre a questão do que é o objetivo maior dos cristãos à comunidade de Coríntios. E lá ele vai dizer sobre a questão de garantir que as necessidades dos mais pobres possam estar sendo supridas pela comunidade. Comunidade. Bem antes da teoria comunista. O que eu quero dizer é que precisa parar essa balela de que somos comunistas, tal. E até somos. Não tem problema se esse for o ponto. O problema é definir o que significa ser esse comunista. Porque quem defende o meio ambiente e a vida no planeta é comunista? Se for, então eu sou. Quem defende que apenas 1% da população mundial e brasileira também acumule mais de 50%
da riqueza do planeta, e quem é contra essa pessoa for comunista, então eu sou comunista. Eu quero dizer que muito antes de ser comunista, mas muito antes, até porque não me considero sendo um comunista, eu sou um cristão. E é a palavra de Deus que me traz a essa discussão. Como diz o meu querido padre Júlio Lancelotti, com uma mão eu prego a palavra e com a outra eu luto. Vamos juntos? Que a luta continue. Um abraço e que Deus possa nos abençoar e que a gente possa construir e constituir um mundo novo, assim na terra como é no céu. Que Deus nos abençoe.